E olha, eu quero direcionar você. Por quê? Sabe por quê, gente? A literatura científica fala que 80% dos casos leva até um ano. Um ano para referir melhora da dor no caso da epicondilite. E eu venho te convidar a entender como que eu trato os meus pacientes e consigo realizar até 70% de redução da dor no primeiro atendimento. Eu quero te explicar como que eu faço isso, como que eu venho fazendo, né, dando os passos ao longo desses 10 anos. E eu quero te direcionar para que você tenha o mesmo sucesso que eu venho tendo na parte clínica e te dar exatamente qual caminho que eu venho percorrendo para sair, reduzir essa taxa de melhora do paciente de um ano com o tratamento da fisioterapia convencional. E isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Quem fala são os artigos científicos, artigos publicados, inclusive, em 2020, que vem trazer a margem de tempo que o paciente leva para ter o seu tratamento eficaz, com melhora no quadro clínico de até um ano. A minha live vai ser super direta, gente. Eu vou falar exatamente o que eu faço, como eu faço para reduzir até 70% da dor no primeiro atendimento. Qual ferramenta eu uso, o que a literatura científica vem passando, né, vem direcionando da parte clínica, e eu quero te dar o meu parecer de atendimento de todos os dias, minha gente. E a epicondilite é algo que aparece muito nos atendimentos, é algo assim muito frequente, tá? E esse é o meu objetivo, te ajudar a tratar esse paciente e reduzir até 70% da dor no primeiro atendimento. Gente, quando a gente vai para a literatura científica, a epicondilite lateral, os dados da epicondilite lateral, da epicondilite em si, seja medial ou lateral, ela corresponde de 1 a 3% das consultas médicas no mundo, tá? Por quê? Isso está muito associado com o uso extremo da musculatura extensora, com o supinador, com o pronador, ou seja, com mecanismos de grande uso de repetição no dia a dia do nosso paciente. Então, esse paciente, ele tem um longo processo a passar, ele vai para o médico, ele vai fazer toda a avaliação, primeiro ter o diagnóstico, nem sempre. Esse paciente, muitas vezes, ele chega com a dor, ele já chega dizendo o que ele não consegue fazer, qual a restrição, qual a dificuldade, e o colega médico vai prescrever uma ultrassonografia. Essa ultrassonografia, ele leva no mínimo 15 a 20 dias para conseguir marcar, para poder fazer o diagnóstico, e ali está a janela importantíssima para o nosso paciente, né? Até que ele vá no médico, até que ele faça essa marcação de consulta, ele possivelmente já reduziu a sua movimentação, ele já reduziu a atividade funcional dele, ele já está fazendo uso de algum tipo de medicação que tente auxiliar a redução da dor, né, do quadro clínico que ele está sentindo, para continuar usando a sua musculatura. Essa é a nossa realidade. Então, quando ele chega na fisioterapia, ele está aproximadamente 27, 28, 30 dias, isso segundo a literatura científica. Então, quando ele chega para o fisioterapeuta, ele já saiu de um quadro agudizado, concordo? Essa semana, ontem na verdade, eu recebi uma paciente com uma ressonância magnética, com a ultrassonografia de 2017, de 2018, falando de uma tendinite, falando de uma tendinose. Eu falei, olha senhora, esses exames não são compatíveis com a realidade de hoje. Então, e o paciente quer que a gente veja tudo, anote tudo, chegue até o extremo da análise de uma imagem que possivelmente, ou aquele corpo já fez a sua homeostasia, já fez a autocura e não tem mais aquele processo que apresentava naquele dia da medicação, tá? Então, e daí? Como que a gente vai direcionar? Segundo a literatura, quando ele chega, ele já está com um ciclo de 27, 28, 30 dias desde o início da dor.
Ele já começou a fazer uso de algum tipo de medicação, já começou a usar algum tipo de imobilizador, porque o paciente ele já começa a pesquisar no Google, no YouTube, o que é muito interessante, mas que existe uma janela aí em que essa paciente, por exemplo, ela tinha pesquisado no YouTube e visto quais exercícios eram interessantes para ela trabalhar, e ela simplesmente estava prescrevendo e realizando os exercícios que o YouTube estava falando, sem nenhum tipo de avaliação, né? E isso complica muito, até que ela não estava mais conseguindo fazer o movimento, foi até uma cardiologista para fazer a revisão dela, porque para ela o objetivo maior e central eram os exames, né, mais complexos e acompanhamentos com médicos, e a médica disse, não, você vai ter que ir lá em Cibele, porque ela precisa fazer uma avaliação, porque está claro que o YouTube não está te dando o resultado que você deseja, ou seja, né, não é dessa forma. É bem interessante que ele tenha acesso à informação, mas que ele tenha uma avaliação nossa. Então, isso é muito, muito real. Beleza. E aí? O paciente levou 27, 28 dias desde o início da dor e chegou pra gente. E aí a literatura vem dizer que o tempo para esse paciente ter uma melhora, uma resposta clínica é o quê? 1 ano. Imagina você frequentando a fisioterapia, fazendo os mesmos exercícios ou as mesmas condutas por 1 ano. Se coloca no lugar desse paciente, gente. Se coloca na relação que esse paciente está apresentando, né? Na desmotivação, no que vai gerar desse paciente. Então, a literatura hoje, ela vem buscar quais são os recursos de tratamento que reduzem esse tempo de 365 dias para que esse paciente melhore. E isso nunca entrou na minha cabeça. Então, eu sempre busquei entender o que estava acontecendo, qual era a relação de como eu poderia dar para esse paciente ver a melhora dele. Então, o paciente chegou no meu consultório, a primeira coisa que geralmente que ele vai dizer, ele vai referir dor na área dos epicôndilos, no úmero. Beleza? Então, ele vai chegar dizendo para você, olha, a minha dor é aqui. E a minha dor, ela piora, por exemplo, quando eu seguro uma sacola, quando eu mantenho essa sustentação, ou quando eu faço algo com resistência, ou quando alguém puxa o meu braço, ou quando eu tenho que segurar um prato, ou estender a roupa, enfim. Ele vai começar a te dizer o que está acontecendo dentro daquele processo de dor. Então, é aí que mora o seu caminho para fazer uma avaliação, um diagnóstico mais completo dentro do que ele está apresentando. E fazer com que ele também veja, eu gosto muito de filmar, eu gosto de filmar a posição, o que ele está fazendo, o movimento, o grau de amplitude, para que ele veja. Por quê, gente? Porque esse feedback, ele vendo como ele chegou e como ele está saindo do primeiro atendimento, o que acontece? Vai dar um ânimo, vai dar uma motivação para que ele venha fazer o tratamento comigo. E o nosso paciente, ele é um cliente. Ele quer saber em quanto tempo ele vai ficar bom, né? Em quanto tempo ele vai ter o resultado e quanto custa. Então, esse primeiro atendimento, ele tem 80% de possibilidade dele voltar ou não. Então, isso tem que estar muito claro na sua cabeça qual ferramenta você vai utilizar. Mas antes, você tem que saber se realmente está dentro das suas possibilidades de raciocínio rápido. Então, ele chegou dizendo para você aqui, olha, minha dor é aqui. Eu tô morrendo de dor, eu não tô conseguindo segurar a sacola, a mala. Mesmo quando eu estou em repouso, eu estou sentindo dor. Caraca! E aí? Se é mesmo ele está sentindo dor em repouso, será que essa dor é apenas pela relação de inflamação, pela alteração muscular? Então vamos definir. A literatura traz que a epicondilite, um processo inflamatório a nível dos epicôndilos, a nível do úmero, ele pode ser medial, parte interna, o contato comigo, face com meu peitoral, ou externo, tudo bem? Externo, tenista, golfista, maior possibilidade, porque existe movimentação de uso, mas esse paciente, você começou a perguntar, você pratica algum tipo de atividade? Faz algum tipo de atividade intensa? Não. Trabalho sentado, sou bancário. Opa! E aí? Como é que aconteceu esse estresse?
tá? Como que tá acontecendo? Quais são os músculos? Então fixa aí na sua cabeça. Se ele está falando que a dor é externa e você já sabe que tem uma possibilidade de ser a epicondilite lateral, na sua cabeça você vai pensar rapidamente: alteração nos extensores do punho e dedo. Beleza? E além disso, músculo supinador. Ó, músculo supinador. Se ele refere uma dor na parte medial do braço, isso pode ser uma epicondilite medial e isso tem a ver com inflamação de flexores e de pronador redondo. Claro, agora já tá direto, já tá gatilho na sua cabeça. O que você vai fazer? Você vai atuar diretamente nesses músculos onde a gente está falando. Se você atuar diretamente nesses músculos, você vai conseguir reduzir as substâncias químicas que estão associadas a esta área e isso vai promover um alívio imediato na dor do seu paciente. E aí, aquela janela de 1 ano que seu paciente tem que ficar em tratamento, fazendo choquinho, fazendo ultrassom, gente, isso acabou. Acabou. E aí, será que eu vou tratar apenas essa musculatura? Mas a pergunta que eu te faço é, por que essa musculatura entrou tanta em tensão? A literatura médica, a literatura que trabalha com a parte convencional, vem dizer porque foi usado em excesso. Ok, mas esse cara trabalha há 500 anos com essa mesma profissão e ele nunca sentiu isso. Não é uma atividade nova. Então eu tenho que entender a relação da inervação, de onde está vindo e se houve traumas. Porque se eu sei que nessa zona, nessa área de passagem, eu tenho um nervo que está passando aí, por exemplo, o nervo radial, né, que está no túnel do supinador, em contato com essa área, então eu já sei que microtraumas repetidos pode ter gerado depósito de colágeno. E esse depósito de colágeno pode diminuir a passagem desse nervo e gerar uma alteração nessa condução. Então, quem manda, né? Quem está associado? Aí eu tenho o tendão dos extensores também. Ou seja, eu tenho que pensar em toda essa galera que está envolvida. Mas, além disso, em um trajeto. Beleza? Então, se a gente for ver o que a literatura mostra, possivelmente o raciocínio está muito fechado e está esquecendo da amplitude anatômica, da fisiologia, do que traz pra gente. Então, ó, rápido, se eu penso em epicondilite lateral, extensor e supinador, extensor de punho e dedos e supinador. Se eu falo de epicondilite medial, eu penso logo de flexores e pronador redondo. Rápido, beleza? Se esse meu paciente diz assim, olha, a minha piora é no movimento, você vai fazer o teste, você vai lá, ó, fazer o movimento, né? Pedir a ele com resistência de supinação, com resistência de pronação, com resistência de extensão. Se essa piora, essa dor está apenas associada ao movimento, beleza, vou trabalhar esse músculo. Se ele já chega dizendo assim, olha, não, a minha dor é tão forte que eu tô praticamente segurando o meu braço. Eu estou sustentando o meu braço, eu estou com vontade de botar uma tipóia nesse braço e segurar. Opa, a sensação de peso. Olha, dor em repouso, eu estou parada, não estou conseguindo dormir. Tenho que trabalhar a parte da inervação. Tenho que trabalhar o nervo, tenho que trabalhar a galera que está associada a esse processo. Beleza? E aí, a nossa meta é que ele reduza até 70% da dor. E qual é o caminho no primeiro atendimento? Que ele chegue até 70% no primeiro atendimento, que ele reduza isso aí. Então, o que você tem que fazer? O movimento que ele entrou sentindo dor, você vai trabalhar para que ele sinta alívio. Então, você vai entrar com ferramentas que melhore a parte muscular, que reduza a quantidade de substância química para que ele tenha um alívio de acetilcolina, de prostaglandina, de bradicinina, que está possivelmente ali associado. Beleza? Qual ferramenta que a gente vai ter esse processo aí para ajudar? Agulhamento a seco e terapias por ondas de choque extracorpóreo. 2.
Primeira ferramenta, para tratar esta área, você vai utilizar 2 agulhas, custo de 60 centavos. Terapias por ondas de choque pneumática, custo da máquina R$20.000. Beleza? Então você tem 2 ferramentas que eu estou te apresentando que a literatura científica traz comprovadamente como resposta para tratar a epicondilite. E onde que você vai? Você vai nos músculos. Se é uma relação lateral, extensor de punho e dedos e supinador. Se é medial, você vai trabalhar nos flexores e pronador redondo. Beleza? Mas lembra que aquele paciente está chegando para você também com quadros de dor e repouso. Então ele está piorando. Ele chega à noite, ele tem uma sensação de piora. Quando ele para, ele piora. Então você tem que fazer técnicas para liberação. Por exemplo, eu gosto de trabalhar liberação de plexo braquial. Então, uma técnica bem simples, gente, de automobilização neural é pedir para o paciente sentar, apoiar o braço na cadeira, ó, e fazer o movimento rítmico, levando a orelha oposta, né? Então, aqui, orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo, ó, movimentando por 1 minuto sem parar. Faço um lado, faço o outro, tá? Geralmente, esse paciente, naquele momento que você está ensinando o exercício, ele vai dizer, nossa, minha cervical também dói. Minha cervical também tem tensão. E aí, você não vai perder tempo. Você vai lá na cervical, você vai pegar, você vai sentir e vai liberar essa musculatura. Vai liberar toda a base occipital, liberar o trapézio, liberar esplênio da cabeça, ó, liberando, depois que você já trabalhou aqui. E aí, passa a automobilização neural, tá? Sentadinho, a automobilização neural para nervo radial. E aí, passa para casa e pede para o seu paciente voltar. Geralmente, em quanto tempo é que eu peço para o meu paciente voltar? Se ele estiver muito em crise, com 24 horas. A primeira semana eu faço até 3 atendimentos para que ele desça esse processo da dor. Mas o mais importante, o seu paciente é o seu cliente, então ele precisa se sentir seguro. Então explique o que está acontecendo com ele, quais são as vertentes, o que ele está sentindo, tá? E aí, daí, você vai pedir para que ele venha com 24 horas. Por que com 24 horas, gente? Porque essa região, ela pode ficar pesada, ele pode sentir desconforto, pode ter um aumento da dor. Então, por exemplo, quando eu faço aplicações do ondas de choque pneumática extracorpórea, geralmente fica muito dolorido. Então, eu não utilizo primeiro ele. Eu geralmente faço a liberação miofascial, faço o trabalho neural e o agulhamento a seco, porque vai ser mais suave, vai ser muito mais sutil. E caso ele não evolua, aí sim eu faço uma combinação do agulhamento com ondas extracorpórea pneumática, tá? Porque o custo da aplicação é muito alto para o paciente. Então eu tenho que cobrar mais, eu tenho que cobrar por fora para que esse paciente tenha acesso, tá? E aí, filmou antes, viu qual movimento ele não estava conseguindo fazer, vejo, né? Posso usar lá, ver a goniometria, ver quanto que esse movimento que ele tinha antes, mostro para ele e digo, olha, a inibição dessa musculatura, o relaxamento dessa musculatura no primeiro atendimento, ela vai reduzir até 70%, mas eu tenho uma janela aí de 8 a 16 horas. Por isso que eu quero que você retorne com 24 horas, tá? E aí, com 24, eu vou avaliando, tratando sempre da cervical até a parte distal. Então, ensinando o exercício, mobilizando, liberando. E aí, gente, em quanto tempo eu tenho melhora desse paciente? Deixa eu me lembrar do último paciente que eu tive acesso, foram 7 atendimentos. 7 atendimentos. O cara ficou assim, maravilhado. Ele falou, Sibeli, olha, eu não acredito que eu tenho 7 meses de dor. Eu já gastei muito dinheiro com fisioterapia e eu cheguei aqui, agora eu não estou sentindo mais nenhum tipo de dor. Falei, calma. Isso, no 4º atendimento ele já estava muito bem. Falei, nós vamos fazer as 7 atendimentos.
E eu quero que você comece a fazer o fortalecimento da academia. Eu quero ver se você vai sentir dor no momento que você começar a fortalecer essa musculatura, tá, gente? Esse é o processo mais incrível. É quando o seu paciente ele está fazendo a fisioterapia, né, o atendimento, que ele está fazendo o trabalho de fortalecimento, tá? Isso é o pulo do gato. Ele vai evoluir muito mais rápido. Vai ser muito melhor para ele. Então, eu preciso conscientizar ele desse processo. Eu preciso envolver ele. Preciso passar exercício, preciso passar mobilização para que ele seja envolvido e a gente trace juntos algo a se chegar. Beleza? Então, esse é o objetivo que tem que estar claro, porque a melhor é para ele, a melhor é para que ele tenha mais qualidade de vida. Então, hoje, para mim, que trabalho com isso, com dor, eu só trabalho com dor, gente, o dia inteiro, é surreal ouvir falar que a epicondilite vai levar 1 ano para ser tratada, quando eu levo 7 atendimentos, tá? Então, esse é o caminho. É um raciocínio rápido. É entrar, é agir com a ferramenta correta para que seu paciente tenha uma melhora. Beleza, gente? Então, de forma simples, de forma direta, extremamente bem direcionada, é assim que se trata. São essas as ferramentas que hoje a gente tem maior número de publicação, de resultado e de caminho a ser chegado, tá? Essa é uma dúvida, gente, muito comum nos meus cursos, muito comum, porque é tão real esse paciente na prática clínica, é tanta vontade do fisioterapeuta de entregar esse resultado, de entregar essa melhora, que tem que haver um direcionador. Então, eu quero estar ali, ó, com vocês para dizer, trabalha assim, faz assim, vai aqui que você vai ter resultado. E eu não tenho dúvida que é o caminho mais direto, mais seguro para tratar a epicondilite. Liberar a musculatura, liberar o nervo, liberar a cervical e fortalecer. João Paulo, e o fígado? Evidências já mostram correlação? Já mostram relação? É isso, João? Com relação ao fígado? No livro do Barral, vou responder aqui enquanto você me disse sim ou se não. No livro do Barral, ele traz exatamente essas correlações, tá? É isso mesmo. Ele traz correlações de fígado e estômago, sendo possível estar associado com as disfunções de epicondilite. Inclusive, nas técnicas de manipulação do nervo radial, você pode fazer técnicas associativas para já começar a tratar o fígado. Tem live no meu canal, se eu não me engano, tem aula no meu canal, e para os alunos aí do DDAS vai estar disponível essa aula onde eu falo, João, das correlações das disfunções viscerais, né? O que causa e de como que isso está associado. Então, sim, diafragma estando associado, face cervical superficial, média, profunda, tudo está associado. Eu estava tratando uma paciente agora à tarde, que ela não lembrava, mas ela também tinha um quadro bem sugestivo de epicondilite lateral. E eu tratei associado. Foi com fígado. Comecei a tratar. Sobre artigos, não. A maioria dos artigos, João, de 2020, todos que eu li hoje à tarde, não há correlações diretas sobre fígado, tá? Não há. O que eu li, onde eu vi, foi no livro do Barral. E a minha justificativa de raciocínio é pela anatomia e fisiologia, beleza? Então, eu acredito que sim. Sempre a gente fala isso nas aulas, né, da Hostel, que grande, existe uma dificuldade muito grande ainda de se achar ferramentas para direcionar o estudo visceral em formato de PBE, prática baseada em evidência. Tá crescendo, vem crescendo. Ainda não vi, tá?
mas se eu ver, eu falo nos stories, eu conto pra vocês esse processo aí, que eu acho bem interessante também. Os artigos João, ele vem direcionando muito mais para a ferramenta de como tratar, o que causa, o que está envolvido, o diagnóstico. Os artigos até então vêm direcionando isso, né? Cabe a gente aí mudar, ó, uma possibilidade da gente fazer uma pesquisa. Gente, vocês já sabem, toda quarta-feira às 20h17 eu tô aqui para pegar na sua mão, para chegar junto e a gente discutir um tema para que você trate o seu paciente melhor, para que você gere resultado, celeridade no processo de tratamento dele.